Olá, queridos! Estamos aqui para transmitirmos para vocês um assunto de muita relevância para o nosso tempo contemporâneo, para a nossa sociedade. Nós precisamos, queridos, mais do que nunca, entendermos a nossa sociedade. Como que nós vamos entender a nossa sociedade se nós não analisarmos o contexto em que essa sociedade ela vive? Eu, estudando sobre Freud, o pai da psicanálise, nós somos formados, nós temos aqui o nosso canal de escatologia bíblica em tempo real, nós somos professor também de EBD, nós transmitimos live de escatologia em nosso canal no YouTube, mas eu também trabalho na área emocional, ajudando as pessoas que precisam, que necessitam. Você pode estar nos procurando aí. Mas veio ao meu coração, que estudando algo que Freud trouxe para nós entendermos sobre o luto. A minha vida inteira, porque esse canal aqui de escatologia em tempo real, eu disse que notícias sempre que são de primeira mão nós vamos estar trazendo aqui em nosso estudo. Mas veio meu coração trazer isso aqui para vocês sobre o luto. O luto, mas não um luto da perca de um ente querido, de alguém que é muito querido, de alguém muito próximo, de uma mãe, de um pai, de um irmão, da esposa, do esposo, de amigo. Mas eu quero analisar aqui aquilo que Freud também, que foi o pai da psicanálise, analisou. Ele analisou o luto além do fim de uma vida, além do fim de um ente querido. Porque sempre quando nós analisamos o luto, nós sempre analisamos como a morte de alguém. Mas você já parou para analisar que existe também o luto em vida? Mas como que é? Como que funciona esse luto em vida? Segundo Freud, esse luto em vida, ele tem algumas características, né? Ele tem algumas lições para nós entendermos, algumas abas que se abrem para várias interpretações e entendimento dentro de outros contextos. Por exemplo, eu não vejo o luto apenas com um único elemento, mas Freud traz o luto como várias abas que se abrem, várias situações que a pessoa vivencia que pode ser caracterizado pelo luto. Primeiro, ele traz o luto. Nós vamos entendermos aqui o luto, pelo menos umas 5 características. Nós vamos analisar o luto. Segundo Freud, ele analisa o luto como? Primeiro, como o fim de um relacionamento. Ele fala desse luto em vida como um fim de um relacionamento. Segundo, fala sobre a perca de um ideal de alguém. Terceiro, uma mudança drástica. Quando alguém é feito com ele uma mudança de um ambiente para outro ambiente. Quarto, o distanciamento de um ente querido. Quinto, uma doença. Então, considerando aqui esses contextos e analisando aqui, segundo Freud, é um luto que esse luto precisa ser vencido. Mas como vencer esse luto? Analise-se comigo. Vamos analisar a primeira aba do luto em vida. A primeira aba é o fim de um relacionamento. Ou seja, aquela pessoa que foi casada lá com aquela pessoa, seja lá 15, cerca de 20 anos ou 30 anos, e aquele relacionamento acabou. E automaticamente, queridos, o que fala-se de muitas pessoas quando isso acontece é que o amor acabou. Mas já parou para analisar? E aí a pessoa vai e deleta, mas não consegue apagar. Porque fica na história, ela vivenciou uma história, uma vivência com ela. E a pessoa fala, o amor acabou, mas como que acabou?
Então só acabou enquanto vocês estavam. Então se vocês voltar, o amor então vai voltar. O amor é algo assim, não é construído assim ao longo da vida. Não é algo que não se acaba, mas ele apenas se esfria. Então é para nós analisarmos isso. Por quê? Muitas pessoas sofrem, queridos, quando há um fim de um relacionamento. Quantas pessoas, queridos, ficam tristes quando tem um fim de um relacionamento? Talvez até não quero entrar na questão de quem está certo, quem está errado, porque geralmente é 50% para cada lado. Não tem jeito. Porque se há renúncia de 50% de cada um, então eu não quero entrar aqui no contexto de quem está certo ou errado, mas a pessoa finda sofrendo. Seja ela estando certa ou estando errada, ela finda sofrendo. Aquilo traz sofrimento, aquilo traz uma angústia. Muitas pessoas não conseguem se alimentar. Algumas entram em depressão. Eu conheço pessoas que entrou em depressão no fim de um relacionamento e que precisam de ajuda, precisam de apoio. Então, queridos, isso é um luto em vida, ou seja, a separação daquela pessoa deixou o emocional dela lá embaixo, o libido lá embaixo. Que isso afeta no corpo, gente, porque o corpo fala, o corpo comunica, o corpo mostra como você está. Uma certa feita, eu ia se alimentar no refeitório onde eu trabalho e eu tirei pouca comida ali. E a moça que serve a cozinha disse: "Oh, mas você não está bem hoje." Por quê? Porque o corpo fala, o corpo responde. Primeiro, você diminui a alimentação. O corpo fala quando você não está bem. Então, esse fim de relacionamento também é um luta em vida. Por quê? Porque fala de uma separação. A morte não é separação? Uma separação física. Né? Eu só entendo o que é o luto de um pai, de uma mãe, quando eu passo por aquilo ali, como eu já passei do meu pai, da minha mãe. Então só sabe esse luto quem passa, quem vivencia, quem experimenta. E não adianta alguém chegar, se consola, para de chorar. Não, que deixa ela quieta chorar, deixa ela vivenciar o luto dela. O luto é para ser vivido, é para ser atravessado. Às vezes nós não queremos, sim. Mas já pensou se ninguém morresse, todo mundo ficasse vivo? Desde quando o pecado entrou, vamos trazer aqui para o lado espiritual, desde quando o pecado entrou no mundo para cá, porque a morte é fruto, resultado do pecado. Segundo, o luto também é analisado como o fim de um ideal. Quantas vezes eu planejei algo, você planejou algo, e você correu daqui, você correu dali, você correu de lá, e tudo aquilo que você correu atrás, tudo aquilo que você construiu, foi por água abaixo. Que seja uma construção, que seja uma viagem, foi por água abaixo. Então, é preciso nós entendermos isso. É preciso entender isso. Muitas vezes eu planejo algo e algo não dá certo. E eu findo se frustrando. O meu libido, o meu autoestima baixa. Porque eu queria aquilo, eu planejei aquilo e não deu certo. Não foi como eu queria. Então isso pode ser considerado como luto também. Terceiro, o luto pode ser considerado como uma mudança drástica. É tipo como poderia dar o nome para exílio. Ou seja, eu moro aqui em Epitácio, eu sendo já uma pessoa idosa de 70 anos, eu ter que ir lá para São Paulo, já pensou? Já pensou? Aqui nós temos um costume, nós temos uma cultura, nós temos um modo de viver, uma forma de se adaptar. E eu com 70 anos vou ter que ir lá para São Paulo. Sempre que eu vi no sítio, é trânsito, é violência assustadora.
algo terrível. Isso abala o meio emocional, querido. Tem muitos idosos que hoje estão sofrendo, ou que sofrem, porque é o exílio, teve que se fazer uma mudança, não assim uma mudança voluntária, mas uma mudança forçada. Ele saiu do ambiente para outro ambiente. Talvez saiu de uma casa, foi para outra casa. Talvez queria estar na sua casa, não está na sua casa, está na casa do filho ou na casa da filha. Talvez saiu da sua casa, está na ausência. Isso é o quê? Isso é um luto. A pessoa sofre com aquilo ali. Quarto, existe o luto também como um distanciamento de um ente querido. Quando alguém que eu invisto tanto, considero, tem muito apreço, se distanciou. Isso também considera-se como um luto, porque você se desvinculou daquele relacionamento. Aquela pessoa se distanciou de você, se afastou de você. Então isso considera-se também como luto. Considera-se também, quinto, como alguém que tem uma doença. Vamos supor aí, alguém que tem Alzheimer, e você tem que lutar com aquilo ali a vida inteira. Você nunca consegue comunicar com a pessoa como é, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Você não consegue ter aquele contato com a pessoa. Então isso é um luto. Então, o luto pode ser isso, queridos. O luto pode ser isso. Você já parou para analisar isso? Quem não queria ter uma pessoa que não tivesse doença, tivesse uma pessoa sadia? E aí, se você convive a vida inteira na Santa Casa com aquela pessoa, você não consegue dialogar com ela, você não consegue sorrir com ela, você não consegue conversar com ela, você não consegue ter uma vida normal com ela. Isso é um luto, é doença, gente. Isso precisa ser enfrentado. Como enfrentar isso? É quando precisa desligar o libido, a ruptura que se impôs da realidade. Essa pessoa precisa passar por um processo, o processo de escuta. Precisa buscar ajuda, precisa buscar auxílio. Se ela não está conseguindo enfrentar essa realidade. Então o luto pode ser isso, o fim de um relacionamento. Queridos, deixa eu ser bem sincero nessa questão, essa primeira aba. Essa primeira aba. Quantas mulheres que são casadas, que têm o seu esposo, mas ela está com ele, seria que se como ele não existisse. Ele está, mas será se como ele não existisse. Ele não trabalha, não faz o seu papel de marido, não faz o seu papel de cuidar ajudar, né, na cuidar dos filhos. Eles não têm um relacionamento entre esposos, entre marido e mulher. Estão vivendo de fachada. Ele não cumpre com seus compromissos de homem da casa. E muitas das vezes entra por outros caminhos, droga, vício, e prostituição, outras coisas. E aquela mulher está com ele. Será que esse casamento não é como se ela não estivesse com esse marido? Porque está, mas ao mesmo tempo não está. Ou seja, é algo que as pessoas precisam se entender. É preciso ter esse entendimento. Será que isso não é um luto em vida? É preciso analisarmos. É preciso analisar. Não, mas eu nasci para sofrer. Será que você nasceu para sofrer? Sim, nascemos. Temos as nossas intempéries. Mas até quando? Essa primeira aba é o fim do relacionamento. Segundo, a perca de um ideal, de um projeto. Terceiro, uma mudança drástica, o exílio.
Quarto, um distanciamento de uma pessoa. Quinto, uma doença. Então nós entendemos na psicanálise que precisa-se ouvir essa pessoa precisa falar, relembrar fatos bons que talvez viveu no passado com essa pessoa, relembrar momentos bons, viver circunstâncias boas, né? Superar, ter uma superação da situação da sua vida, encarar a realidade. Mas para isso, precisa de alguém que escuta, de alguém que tem ouvido, porque talvez a pessoa somente precisa desabafar, somente precisa falar, relembrar fatos, histórias, momentos bons que falou. Para isso você precisa buscar ajuda, buscar terapia. E eu estou aqui para te ajudar. Se você desejar a nossa ajuda, o nosso apoio, conte conosco, né? Deixa o seu nome aí nos comentários no vídeo que nós vamos estar procurando te ajudar. Tá bom? Eu sempre digo que a pior doença não é o doente. A pior doença é a pessoa que está doente e não reconhece que está doente e não procura ajuda. Se esquece que ela é ser humano, se esquece que ela tem um corpo. Então, luto em vida, Freud traz esse ensinamento dentro dessas abas aqui que nós trouxemos. O fim de um relacionamento, uma perca de um ideal, uma mudança drástica, o distanciamento de uma pessoa querida e a doença. Agradeço.